instigada, o que vamos falar aqui, o que tema tem me instigado, e acredito que muito tem instigado a vocês também, que é a questão da partilha de cotas de sociedades nos regimes de comunhão. Coloquei o tema, colocamos como regime de comunhão, porque apesar de grande maioria dos casamentos e uniões estáveis serem sob o regime da comunhão parcial, temos também a comunicabilidade da comunhão universal. Então, o nosso grande desafio tem sido como que nós vamos resolver a questão desta partilha, dessas cotas, o como comunica, como vamos resolver dentro da norma que nós temos e o que nós podemos fazer ainda de melhor. Vejam, quando nós vamos à nossa norma, ao nosso Código Civil, que está passando, felizmente, por esse processo de reforma e, felizmente, com representantes do IBDFAM acompanhando isso, nós temos uma parte de regime de bens que retrata um regime de bens do século passado, onde nós temos termos que nós nem usamos mais, algumas questões, a gente quando vai ministrar aula tem que explicar termos que nem se utilizam mais no nosso cotidiano, e não temos soluções para alguns problemas. Observem que os artigos que tratam tanto da comunhão parcial como da comunhão universal, tratam da partilha de bens. Os bens estão previstos lá na parte geral do Código Civil. E sociedades não são bens. Nós aplicamos, evidentemente, a norma que nós temos e a interpretamos para partilhar cotas societárias, mas temos que lembrar que a Constituição, ou uma sociedade constituída durante o casamento, não se trata da aquisição de um bem. As sociedades são entes personalizados. As empresas são atividade. Não é a mesma coisa eu adquirir um imóvel e adquirir uma participação societária. A participação societária é dinâmica. O imóvel tem a sua característica mais estática. Então, talvez possamos ter a solução de algum conflito ou de algum desses nossos problemas quando nós pensarmos e não tentarmos encaixar regras de partilhas de bens as regras de partilhas societárias. Espero que, quem sabe, com essa nossa mudança no regime de bens, tenhamos aí algo diferenciado. Isso porque todos nós sabemos, então aqui é algo já de conhecimento de todos, que quando nós vamos fazer a partilha de sociedades, de participações societárias, nós vamos partilhar... Nós vamos chegar a essa partilha não fazendo com que aquele cônjuge entre na sociedade, mas sim buscando a dissolução daquela famosa sociedade interna que é formada entre os cônjuges, ou uma subsociedade. Essa é a solução que o direito nos dá para tentar resolver. Então, nós vamos, ao partilhar as cotas, dissolver uma subsociedade que foi formada quando eu, casada, adquiri uma participação societária. Porque, lembrem, participação societária não é um bem no sentido da parte geral do Código Civil, ainda que tenha valor econômico e ainda que tenha valor patrimonial. Nós não vamos ter a inclusão, uma das grandes preocupações, não vamos ter a inclusão do sócio, do cônjuge não sócio, nessa participação. Como nós costumamos fazer, ou que perguntas, ou que direcionamento nós vamos ter para resolver a questão dessa partilha dessas cotas? Primeiro, ao aplicar o regime de bens que nós temos vigentes, seja comunhão universal ou comunhão parcial, como disse, grande maioria em comunhão parcial, nós vamos verificar qual é a data em que foi constituída aquela sociedade, ou a data em que aquele cônjuge adquiriu aquelas cotas. Então, eu preciso saber, no caso de uma comunhão parcial, se é anterior ao casamento, se foi na constância do casamento, e mais. É importante que seja analisado pelo advogado, pelas partes, pelo judiciário, enfim, por quem está acompanhando a questão societária, todas as alterações contratuais acontecidas durante o período, não apenas a última. Porque nós precisamos entender também como uma outra
um outro questionamento se nós tivemos aumento de capital social, se nós tivemos aumento do número de cotas. Porque, por vezes, a sociedade é anterior ao casamento, mas cotas foram adquiridas na constância do casamento. Eu tinha, talvez, 3.000 cotas e agora tenho 4.000 cotas. Ainda que aquelas que eu tivesse antes do casamento não fossem comunicáveis, essas novas, sim. Também pode acontecer do próprio capital social da sociedade vir a ser ampliado. Por vezes, uma sociedade inicia com um capital social um pouco mais baixo e, durante a sua vida, há o crescimento. Porém, aqui, quando a gente trabalha com aumento de capital social, nós temos que ter um pequeno cuidado. E aqui vem mais um pequeno detalhe que vale a pena olhar, não apenas nas alterações, mas às vezes, dependendo da sociedade, das reuniões de sócios. Por que reuniões de sócios? Porque, por vezes, este aumento de capital social não se dá com investimento financeiro direto do sócio. Ele se dá com a utilização de lucros não distribuídos e acumulados naquela sociedade. E quando nós vamos trabalhar com aumento de capital de sociedade por lucros não distribuídos, nós vamos ter já um precedente do STJ que vai nos deixar claro que este lucro que não foi distribuído, que jamais entrou no patrimônio daquele sócio, foi uma própria deliberação da sociedade, este lucro não distribuído, e que agora é utilizado para aumento do capital social, ele não deve ser partilhado. Portanto, a análise da documentação de quando houve esse aumento do capital social pode nos ajudar a identificar se aquele lucro vai estar ou não dentro das comunicabilidades possíveis do regime de bens. Aqui eu trouxe para vocês não só a ementa, mas também uma parte da decisão que diz, não havendo a redistribuição de lucros na sociedade empresária aos sócios, portanto, retidos na empresa para o reinvestimento, não há acréscimo de patrimônio do casal. Temos que lembrar que sociedade, voltamos àquela nossa premissa inicial, sociedade não é um bem. Sociedade é uma entidade. Sociedade tem patrimônio próprio. O sócio tem uma participação e espera receber lucros, mas se eles não foram distribuídos, eles não ficaram reservados. Não. Eu atendi uma vez, eu tive que analisar uma situação em que eles distribuíram os lucros e depois de distribuir, adquiriram as cotas. Uma operação jurídica diferente teria mudado a partilha dessas cotas. Então, pensar sobre isso também é uma forma de planejar a questão societária. Então, nós vamos analisar a data da Constituição, a data da aquisição das cotas, se teve aumento do capital. Nós vamos analisar também a origem dessa aquisição. Por vezes, e não é incomum, o Brasil é um país cheio de empresas familiares. Empresas que vêm de geração em geração e, por vezes, os pais fazem doações aos seus filhos das participações societárias. Nem sempre os contratos sociais conseguem representar isso, Vem aquela cláusula geral de transferência, O sócio fala que adquiriu em espécie, mas na verdade houve doação. E aí nós temos todo um problema jurídico para comprovar uma simulação de uma aquisição. Porém, às vezes vai diretamente, se é doação. Então nós vamos analisar esse pressuposto. Veio por doação? Vamos comunicar ou não vamos comunicar conforme o regime de bens. Foi doação e nós estamos no regime de comunhão universal, não teremos como escapar desta comunicabilidade dessas cotas. Outro ponto que é importante na discussão, quando nós vamos trabalhar, mas a gente está olhando uma sociedade anterior ao início do casamento, porém houve a valorização das cotas.
Não vou nem falar em aumento de patrimônio da própria sociedade ou algo do gênero. A valorização das cotas societárias. Em Santa Catarina, por exemplo, nós temos um polo de empresas de tecnologia. As empresas de tecnologia têm uma mobilidade financeira muito rápida. Por vezes, um aplicativo que é feito, é lançado, de uma empresa, de um capital. O capital social, veja, o capital social da empresa, da sociedade é o mesmo, o número de cotas do sócio é o mesmo, mas aquela sociedade valorizou num processo de análise chamado valuation. Não sei se vocês já acompanharam alguma valuation de uma sociedade. E aí começa o questionamento. Olha só, tudo bem, essa empresa é anterior ao casamento, mas a valorização se deu durante o casamento ou a união estável. Nós vamos ter a comunicabilidade ou não? Em regra, pelas nossas decisões também do Tribunal Superior, nós não teremos como comunicar essa valorização. E aí vem aquele inconformismo, por vezes, daquele que esteve ao lado, porque lembrem, sociedade não é apenas um bem. Sociedade envolve investimento financeiro, investimento de tempo, investimento de trabalho. É dinâmico, é diferente. Mas o que nós temos de orientação até o momento, e penso que podemos refletir sobre isso, é que quando nós estamos falando de valorização, um fenômeno que não teria esforços para essa valorização. Não aumentou o patrimônio da sociedade, o patrimônio material, falando, não compraram mais imóveis, não tiveram nada mais. Portanto, nós temos este caminho que nos gera dúvida. Só que o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo isso que nós estamos resolvendo por decisões judiciais. Nós não temos na parte de família que trata da questão de partilha de bens, nada que nos oriente nesse sentido. Até porque, repito, talvez valeria a pena pensar diferente, não como bem, mas como sociedade. Como vamos partilhar sociedades? E aí, temos que pensar naquele processo de dissolver essa microsociedade ou subsociedade feita, e vamos utilizar as regras do Código Civil. Agora vamos lá. Então tá bom, supondo que haja a partilha de uma determinada parcela de uma sociedade. Então nós vamos adquirir, vamos considerar a sociedade foi adquirida na constância do casamento. As cotas, apesar de nome de um só, vão ser comunicáveis, mas nós sabemos que na realidade o que nós temos é a comunicação por causa da formação dessa subsociedade, e nós vamos ter que dissolver essa subsociedade. Nós não vamos dissolver a sociedade principal, que vai permanecer e vai seguir a sua vida. Nós vamos dissolver ela com base em que critérios? Critérios do direito empresarial? Nós temos critérios para a realização de balanços para apurar? Sim. Agora a questão é a seguinte, e aqui, e faço referência aqui até ao Dr. Mário Delgado, em que tivemos uma vez um embate a respeito disso, no sentido positivo. Como é que nós vamos definir a data? Porque vejam que a legislação empresarial, que fala dessa dissolução, vai falar em data da resolução da sociedade. Qual é a data da resolução da sociedade quando nós estamos trabalhando com partilha de cotas? É a data que vai terminar o processo de liquidação, e aqui faço coro ao professor Rolf. Nós entramos com um processo judicial de partilha, nós temos uma sentença que determina a partilha, as cotas são de ambos, e que vamos ter que liquidar. Quantos anos para liquidar as cotas de uma sociedade? Quem já trabalhou em processos desses sabe o quão longo pode ser essa liquidação. Mas a primeira questão é definir qual é a data, porque sociedade é dinâmica. Hoje eu tenho uma sociedade que talvez, porque o sócio está empenhado, está gerando muitos lucros, mas talvez um processo de divórcio o sócio diga, eu não tenho mais interesse, eu vou ter que partilhar mesmo, para que eu vou colocar meu trabalho se eu não quero mais partilhar? E aquela sociedade, ao final,
já está em decréscimo. Penso que a data da separação de fato, já adotadas nas nossas sentenças como critério de partilha, por exemplo, de saldos bancários, deva ser utilizado também como critério para se identificar o valor que nós vamos apurar. Dissolvemos a subsociedade naquela data. Isso é claro, isso é pacífico? Não. É isso que acontece sempre? Não. Nós temos, inclusive, decisões de orientação judicial de que nós só vamos realmente apurar na data do final da liquidação, gente. E isso pode ser prejudicial, isso será prejudicial a ambos. Seja aquele que continuou trabalhando, ou seja aquele que talvez pegue uma sociedade num estado muito mais precário do que tinham anteriormente. E, por fim, quanto aos lucros dessa sociedade, nós vamos considerá-los como frutos dos bens comuns ou não. Lucros não distribuídos, aqueles que nós falamos anteriormente, não distribuídos não pertencem ao sócio, não partilháveis. E os lucros distribuídos na constância do casamento, sim, partilháveis. E aqueles após a separação de fato? Se nós não tivermos um critério específico para a dissolução da sociedade, continuaremos com o problema se vamos dividir os lucros ou não daquela sociedade em decorrência da subsociedade existente. Esses são meus questionamentos. Muito obrigada a vocês.